quantos lhe são fiéis. O Senhor fala de paz ao seu povo, aos seus amigos, a felicidade traz. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos em vosso amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Irmãos e irmãs, saúdo-vos a todos nesta manhã, todos os que estáis aqui nesta Basílica e todos os que estão unidos a nós através da televisão, da rádio e da internet. Senhor, trazei-nos a paz, guardai-nos no vosso amor. Assim iniciamos esta nossa celebração. Os nossos pecados negam o amor que Deus nos tem. Por isso, para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Deus de bondade infinita, que pela humilhação do vosso Filho levantastes o mundo decaído, dai aos vossos fiéis uma santa alegria, para que, livres da escravidão do pecado, possam chegar à felicidade eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Judá aproximou-se de José e disse-lhe: Meu senhor, peço-te que deixes este teu servo falar diante de ti, sem que a tua cólera se inflame contra mim, pois tu és como o próprio Faraó. Fizeste, meu senhor, esta pergunta aos teus servos: Tendes pai e mais algum irmão? E nós, meu senhor, respondemos-te: Temos um pai já idoso e um irmão pequeno, que lhe nasceu na velhice. O irmão deste morreu, e ele ficou a ser o único filho de sua mãe. O nosso pai gosta muito dele, mas tu disseste a estes teus servos: Trazei-mo aqui, para eu o ver com os meus olhos. Se o vosso irmão mais novo não vier convosco, não podeis voltar à minha presença. Quando voltamos para junto do nosso pai, teu servo, referimos-lhe as tuas palavras, meu senhor. E quando o nosso pai nos disse: Voltai para nos comprardes alguns mantimentos, nós tivemos que lhe responder: Não podemos ir. Só iremos se o nosso irmão mais novo for conosco, porque não podemos voltar à presença desse homem sem o levarmos em nossa companhia. Então o nosso pai, teu servo, disse: Bem sabeis que a minha esposa me deu 2 filhos. Um deles deixou-me e eu disse comigo: Certamente foi devorado pelas feras, e não tornei a vê-lo até hoje. Se levardes também este para longe de mim e lhe acontecer alguma desgraça, fareis que os meus cabelos brancos desçam tristemente à morada dos mortos. Então José não se pôde conter diante dos que o rodeavam e bradou: Fazei sair toda a gente da minha presença. E ninguém ficou junto de José, quando ele se deu a conhecer aos seus irmãos. Chorou em altos brados, que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou à casa do faraó. Eu sou José, disse ele aos seus irmãos. Vive ainda meu pai? Os irmãos não puderam responder-lhe, porque ficaram perturbados diante dele. Então José disse aos seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles aproximaram-se. José continuou: Eu sou José, o vosso irmão que vendestes para o Egito. Mas agora não vos aflijais, nem vos censurais por me teres vendido para aqui, porque foi para salvar as vossas vidas que Deus me enviou diante de vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Recordai as maravilhas do Senhor. Recordai as maravilhas do Senhor. Deus chamou
derramou a fome sobre aquela terra e privou-os do pão que dá o sustento. Adiante deles enviaram homem, José vendido como escravo. Recordai as maravilhas do Senhor. Apertaram-lhe os pés com grilhões, lançaram-lhe ao pescoço uma coleira de ferro, até que se cumpriu a profecia e a palavra do Senhor o mostrou inocente. Recordai as maravilhas do Senhor. Então o rei mandou que o soltassem. O soberano dos povos deu-lhe a liberdade. E fê-lo Senhor da sua causa e governador de todos os seus domínios. Recordai as maravilhas do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos e acreditai no Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Ide e proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, sarai os leprosos, expulsai os demónios. Recebestes de graça, dai de graça. Não adquirais ouro, prata ou cobre, para guardardes nas vossas bolsas, nem alforje para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador merece o seu sustento. Quando entrardes em alguma cidade ou aldeia, procurai saber de alguém que seja digno, e ficai em sua casa até partirdes daquele lugar.
Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras, saí dessa casa ou dessa cidade e sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para a terra de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Palavra da salvação. Irmãs e irmãos, ouvimos na primeira leitura como José se encontrou com os seus irmãos, aqueles irmãos que o tinham vendido e que até julgavam que ele estava morto. Vimos este encontro muito belo, um encontro em que houve uma grande surpresa. Aquele José que tinha sido escravo era agora o senhor do Egito. Diz-nos o texto que o irmão disse a José, sem saber quem ele era, mas disse-lhe: tu és como o próprio Faraó. Ou seja, de tal maneira era o poder deste homem que só o Faraó estava acima dele. E é exatamente isto de que nos fala o Salmo. O Salmo responsorial contou-nos de forma resumida a história de José. Ele que fora vendido como escravo, agora salvou a sua família da fome. Aliás, salvou todo o Egito da fome. E José, no fim, diz aos seus irmãos: não vos aflijais, nem vos censureis. Foi para salvar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Ou seja, José leu a sua vida e até todas as coisas más que lhe tinham acontecido dentro da grande providência de Deus. Nem se revoltou contra Deus, nem se vingou dos seus irmãos, mas leu tudo o que lhe aconteceu como sendo a ação de Deus na sua vida. Ou seja, ele viu que até o mal que os seus irmãos lhe tinham feito serviu para que depois ele os salvasse da fome. Deus enviou-me diante de vós. Tudo o que lhe tinha acontecido, afinal, tinha sido um plano de Deus para que ele pudesse salvar a sua família e salvar todo o país da fome e da ruína. Nós devemos aprender muito com esta decisão de José. Em primeiro lugar, como cantámos com o Salmo responsorial, recordar as maravilhas de Deus. Não duvidar que Deus faz maravilhas também na nossa vida, apesar de tantas coisas más que há, apesar da pandemia, apesar da tristeza, apesar da ansiedade. Não devemos esquecer nunca as maravilhas que Deus faz e as maravilhas que Deus faz em nós, em cada um de nós, na vida de cada um de nós. Em segundo lugar, aprendemos com José a ler tudo à luz da fé, a ler a nossa vida à luz da fé. A nossa vida não é guiada pelo destino, nem é guiada pelo acaso, nem por forças positivas ou forças negativas. A nossa vida é guiada por Deus, pela sua providência, pelo seu amor e pela sua paz. Nós devemos acreditar que é assim e confiar no Senhor sempre, confiar nele sempre. E em terceiro lugar,
aprendemos com José a fazer sempre o bem. Mesmo quando nos fazem o mal, devemos retribuir sempre com o bem, mesmo que nos custe e mesmo que nos pareça que não devia ser assim, mas é assim que Deus nos pede. E desta forma, agradaremos ao Senhor, seremos seus discípulos e Ele certamente não nos deixará sem recompensa. Que o Senhor nos ouça nesta manhã e que nos conceda estes pedidos que lhe fazemos com fé. Amém. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo continua a enviar hoje os seus discípulos com a missão de anunciarem aos homens o reino de Deus, dom gratuito que há de ser aceito com amor. Peçamos-lhe a graça de o saber acolher e proclamar, dizendo: Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Por todos aqueles que Jesus envia em seu nome, para que proclamem que está perto o reino dos céus e convidem toda a gente a entrar nele, oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelo Santo Padre Francisco, para que por intercessão da Virgem Santa Maria, saúde os enfermos, o Senhor lhe permita recuperar a saúde e retomar as anteriores ocupações do ministério que lhe foi confiado. Oremos, irmãos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que hoje ouviram uma parte da história de José, para que admirem o cuidado que os filhos tiveram com o pai, a fim de não apressarem a sua morte. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos que hoje ouviram José explicar a própria história, para que reconheçam com ele que nada é fruto do acaso e que Deus tudo faz para salvar todos os homens. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos enfermos, pelos possessos e pelos leprosos, para que sejam purificados e curados, e pelos defuntos, para que Deus lhes dê a vida eterna. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Pelos párocos da nossa diocese, para que não adquiram ouro, prata ou cobre, mas deem de graça o que de graça receberam. Oremos. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Para que a Virgem Santa Maria, saúde os enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todas as vítimas da pandemia e, neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos ao Senhor. Jesus, Filho de Deus, ouvi-nos. Senhor Jesus, Filho de Deus e de Maria, ensinai os vossos irmãos a viver pobremente, reconhecendo que sois vós a sua riqueza. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que a oblação consagrada ao vosso nome nos purifique e nos conduza, dia após dia, a viver mais intensamente a vida da graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças, sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem, criado à vossa imagem, que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso Espírito para que em Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas. Por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo, e não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto
em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhores, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra. Com o vosso servo o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis a minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. To receive Holy Communion, we must all keep a safe distance. Communion shall be received in the hand only. Nell'accostarsi a ricevere la comunione, tutti devono mantenere la distanza di sicurezza. La Santa Comunione sarà distribuita solo sulla mano. Al desplazarse para comulgar, todos deben guardar la distancia de seguridad. La Sagrada Comunión se distribuirá solamente en la mano. Pour recevoir la communion, nous devons tous respecter la distance de sécurité. La Sainte Communion sera distribuée seulement dans la main. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Permanecei em mim, permanecei em mim. Não pode dar fruto por si mesmo, mas só permanecendo na videira. Assim também acontecerá convosco, se não permanecerdes em mim. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse
que dá muito fruto, pois sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e assim vos acontecerá. Nisto se manifesta a glória de meu Pai, em que deis muito fruto e vos comporteis como meus discípulos. Permanecei em mim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, e eu permanecerei em vós.
por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Louvai o Senhor, todas as gentes, aclamai-o todos os povos. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Ide por todo o mundo anunciai a boa nova. Oremos. Senhor, que nos saciastes com estes dons tão excelentes, fazei que alcancemos os benefícios da salvação e nunca cessemos de cantar os vossos louvores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Para todos vós, irmãos e irmãs, um santo dia repleto das bênçãos do Senhor, também um dia muito abençoado para os nossos irmãos que rezaram conosco através da televisão, da rádio e da internet. Ide por todo o mundo, cantamos, anunciai a boa nova. É esta a nossa missão, anunciar o Senhor Jesus no mundo onde nós vivemos, onde nós estamos. Peço aos irmãos que estão aqui nesta basílica que saiam pelas portas laterais, respeitando todas as normas de segurança que nos são pedidas. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.